Uma sombra paira sobre o futuro do dinheiro, e milhões de cristãos ao redor do mundo sentem um arrepio na espinha quando ouvem falar sobre Pix, Drex e as novas tecnologias financeiras. Será que estamos caminhando inexoravelmente para o cumprimento das profecias apocalípticas? A pergunta ecoa nos corações de famílias inteiras que buscam prosperidade sem comprometer sua fé. O sistema financeiro mundial está passando por uma transformação sem precedentes. Moedas digitais emergem como tsunami tecnológico, prometendo conveniência e eficiência, mas carregando consigo questionamentos profundos sobre controle, privacidade e liberdade individual. Para o cristão consciente, essas mudanças despertam reflexões que vão muito além da simples praticidade financeira. As Escrituras Sagradas sempre foram claras sobre os sinais dos tempos finais. Apocalipse 13, 16, 17 descreve um sistema onde ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca específica. Essa profecia, escrita há quase 2000 anos, ganha contornos assustadoramente familiares quando observamos a digitalização acelerada dos meios de pagamento em nosso país. O Pix revolucionou as transações brasileiras em tempo recorde. Milhões de pessoas abandonaram o dinheiro físico em favor da praticidade digital, sem perceber que cada transação fica registrada, rastreada e monitorada por sistemas governamentais. Essa conveniência aparente esconde uma realidade mais complexa que merece nossa atenção cuidadosa e discernimento espiritual. Mas será que devemos entrar em pânico ou existe uma perspectiva bíblica equilibrada para navegarmos esses tempos desafiadores? A resposta pode surpreender muitos cristãos sinceros que têm vivido entre o medo paralisante e a aceitação inconsciente dessas transformações tecnológicas. O Brasil se tornou um laboratório mundial para pagamentos digitais. Em menos de 4 anos, o Pix conquistou mais de 140 milhões de usuários, transformando radicalmente a forma como lidamos com dinheiro. Essa adoção massiva aconteceu com velocidade impressionante, superando até mesmo as expectativas mais otimistas dos especialistas em tecnologia financeira. Por trás dessa revolução aparentemente inocente, forças poderosas trabalham para remodelar completamente o sistema monetário global. Bancos centrais de dezenas de países desenvolvem suas próprias moedas digitais, seguindo um roteiro coordenado que parece convergir para um sistema financeiro unificado e totalmente controlado por entidades governamentais. O Drex, a moeda digital do Banco Central Brasileiro, representa o próximo passo dessa transformação. Diferentemente do Pix, que ainda utiliza o sistema bancário tradicional como intermediário, o Drex promete eliminar completamente a necessidade de dinheiro físico. Cada real digital será rastreável, programável e potencialmente controlável pelas autoridades monetárias. Essa programabilidade do dinheiro abre possibilidades tanto fascinantes quanto aterrorizantes. Imagine um sistema onde seu dinheiro pode ter prazo de validade, restrições geográficas ou limitações sobre como e onde você pode gastar. Imagine também a capacidade governamental de bloquear instantaneamente os recursos financeiros de qualquer cidadão considerado problemático. Para o cristão observador, esses desenvolvimentos ecoam de forma inquietante as advertências bíblicas sobre os últimos dias. A tecnologia que prometia nos libertar pode estar criando as condições perfeitas para um controle sem precedentes sobre nossas vidas financeiras e, consequentemente, sobre nossa liberdade de escolha e expressão. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, contém algumas das profecias mais intrigantes e debatidas da Bíblia. Entre elas, a descrição da marca da besta em Apocalipse 13, 16, 17 tem gerado interpretações variadas ao longo dos séculos, mas nunca pareceu tão relevante quanto nos dias atuais. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essas palavras ganham dimensões assustadoras quando confrontadas com nossa realidade tecnológica. A profecia descreve um sistema econômico totalmente controlado, onde a participação no mercado depende de uma identificação específica. Durante séculos, os estudiosos se perguntaram como isso seria tecnicamente possível. Hoje,
Pela primeira vez na história, temos a infraestrutura tecnológica necessária para implementar exatamente esse tipo de controle financeiro absoluto. O aspecto mais perturbador dessa profecia não é apenas o controle econômico, mas a natureza espiritual da escolha envolvida. A marca da besta representa mais do que uma simples identificação tecnológica. Simboliza uma decisão consciente de submissão a um sistema que se opõe aos princípios e valores estabelecidos por Deus. Muitos cristãos sinceros se perguntam se estamos presenciando os estágios preparatórios para o cumprimento literal dessa profecia. A convergência entre capacidade tecnológica e controle governamental cria um cenário que seria impensável há apenas algumas décadas, mas que hoje parece não apenas possível, mas inevitável. Quando o Pix foi lançado em novembro de 2020, poucos cristãos se detiveram para analisar suas implicações à luz das Escrituras. A praticidade de transferir dinheiro instantaneamente, sem taxas e a qualquer hora, ofuscou questões mais profundas sobre privacidade, controle e dependência tecnológica que merecem nossa reflexão cuidadosa. O sistema Pix representa uma centralização sem precedentes das informações financeiras brasileiras. Cada transação, por menor que seja, fica registrada permanentemente nos servidores do Banco Central. Essa base de dados contém um retrato detalhado dos hábitos, preferências, relacionamentos e atividades de mais de 140 milhões de brasileiros. Do ponto de vista bíblico, devemos questionar se essa conveniência vale o preço da privacidade. Provérbios 27:14 nos ensina sobre a importância da discrição, enquanto Eclesiastes 3:7 fala sobre tempo de calar e tempo de falar. A sabedoria bíblica sugere que nem todas as nossas ações precisam ser conhecidas por terceiros. A dependência crescente do Pix também levanta questões sobre nossa preparação para tempos difíceis. Jesus orientou seus discípulos a serem prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10:16. Essa prudência inclui manter alternativas financeiras que não dependam exclusivamente de sistemas controlados por governos humanos falíveis. Isso não significa que devemos rejeitar completamente a tecnologia, mas sim usá-la com sabedoria e discernimento. O cristão maduro reconhece que toda ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo das intenções de quem a controla e de como escolhemos utilizá-la em nossas vidas. O Drex representa uma evolução natural do Pix, mas com implicações exponencialmente mais profundas para nossa liberdade financeira. Enquanto o Pix ainda utiliza contas bancárias tradicionais como base, o Drex promete substituir completamente o dinheiro físico por uma versão digital totalmente controlada pelo Banco Central brasileiro. A diferença fundamental reside na programabilidade dessa nova moeda. Cada real digital poderá carregar instruções específicas sobre como, quando e onde pode ser gasto. Imagine receber um auxílio governamental que só pode ser usado em determinados estabelecimentos, ou ter seu dinheiro com prazo de validade para forçar o consumo imediato. Essa capacidade de programação do dinheiro cria possibilidades de controle social que superam qualquer sistema autoritário da história humana. Governos poderão implementar políticas econômicas diretamente no código da moeda, eliminando a necessidade de leis complexas ou fiscalização custosa. O próprio dinheiro se tornará um mecanismo de controle. Para cristãos que valorizam a liberdade de consciência e a capacidade de fazer escolhas baseadas em princípios bíblicos, essas perspectivas são profundamente preocupantes. A possibilidade de ter recursos bloqueados por expressar opiniões contrárias ao establishment ou por participar de atividades religiosas consideradas problemáticas não é mais ficção científica. O livro de Daniel nos ensina sobre jovens que preferiram enfrentar a fornalha ardente a se submeter a sistemas que violavam sua consciência. A Coragem de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego nos inspira a considerar cuidadosamente as implicações espirituais de nossa participação em sistemas que podem comprometer nossa liberdade de adorar e servir a Deus. Uma das maiores tentações para cristãos conscientes é oscilar entre dois extremos perigosos: a paranoia paralisante que vê conspiração em cada avanço tecnológico, ou a ingenuidade que ignora completamente os sinais proféticos claramente visíveis em nossa época. A sabedoria bíblica nos chama para um meio-termo equilibrado e discernimento espiritual maduro.
Jesus advertiu seus discípulos para estarem vigilantes e preparados, mas também para continuarem vivendo produtivamente até sua volta. Em Mateus 24, contra 42 até 44, ele enfatiza a importância de estarmos alertas sem cair na ansiedade destrutiva. Essa tensão saudável entre vigilância e normalidade caracteriza a postura cristã madura diante dos sinais dos tempos. Os desenvolvimentos financeiros atuais certamente ecoam elementos das profecias bíblicas, mas isso não significa necessariamente que estamos nos últimos dias da história humana. Deus pode estar usando essas circunstâncias para preparar sua igreja, testar nossa fé, ou simplesmente nos ensinar lições importantes sobre dependência e confiança. A história cristã está repleta de gerações que acreditaram estar vivendo os últimos dias. Desde a destruição de Jerusalém em 70 D.C. até as duas guerras mundiais, cristãos sinceros identificaram sinais apocalípticos em eventos contemporâneos. Essa perspectiva histórica nos ajuda a manter humildade em nossas interpretações proféticas. O que importa mais do que identificar cronogramas proféticos exatos é nossa resposta espiritual aos desafios atuais. Estamos crescendo em fé, esperança e amor? Estamos sendo sal e luz em nossa geração? Estamos preparando nossos corações e famílias para qualquer cenário que o futuro possa trazer? O cristianismo sempre teve uma relação complexa com a riqueza e os sistemas financeiros. Desde os primeiros séculos, quando cristãos debatiam se poderiam participar do comércio romano sem comprometer sua fé, até hoje, quando enfrentamos dilemas sobre moedas digitais e sistemas de pagamento controlados, a tensão permanece constante e desafiadora. Jesus ensinou extensivamente sobre dinheiro, não porque fosse ganancioso, mas porque compreendia profundamente como as questões financeiras revelam as prioridades e valores mais profundos do coração humano. Suas parábolas sobre talentos, o jovem rico e a viúva pobre, demonstram que nossa relação com recursos materiais reflete nossa relação com Deus. A era digital introduz camadas adicionais de complexidade nessa relação. Quando nosso dinheiro se torna código de computador, quando nossas transações são rastreadas permanentemente, quando algoritmos decidem se podemos ou não acessar nossos próprios recursos, as questões teológicas se multiplicam exponencialmente e exigem reflexão cuidadosa. Alguns cristãos argumentam que devemos abraçar completamente essas tecnologias como ferramentas neutras que Deus pode usar para seus propósitos. Outros defendem resistência total, vendo em cada avanço digital um passo em direção ao sistema da besta. Ambas as posições extremas perdem nuances importantes que a sabedoria bíblica oferece. A verdadeira prosperidade cristã não depende de sistemas humanos, sejam eles analógicos ou digitais. Nossa segurança está em Deus, que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo. Essa confiança fundamental nos liberta para navegar mudanças tecnológicas com sabedoria, sem medo paralisante, nem aceitação inconsciente. A história do cristianismo é inseparável da tensão entre autoridade governamental e liberdade de consciência. Desde os primeiros mártires que preferiram morrer a negar sua fé, até cristãos modernos que enfrentam perseguição em regimes totalitários, essa tensão define muito da experiência cristã ao longo dos séculos. Romanos 13 nos ensina a respeitar as autoridades governamentais como instituídas por Deus, mas Atos 5:29 deixa claro que devemos obedecer a Deus antes dos homens quando há conflito direto. Essa aparente contradição se resolve na compreensão de que governos têm autoridade legítima dentro de limites estabelecidos por Deus, mas não autoridade absoluta sobre nossas consciências. Os sistemas financeiros digitais criam novas dimensões dessa antiga tensão. Quando governos podem controlar instantaneamente nosso acesso a recursos básicos, quando podem punir economicamente opiniões dissidentes, quando podem forçar comportamentos através da programação do próprio dinheiro, os limites tradicionais entre autoridade legítima e tirania se tornam nebulosos. O cristão prudente reconhece que sistemas de controle financeiro podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Um governo justo pode usar essas ferramentas para combater corrupção e crime organizado.
Um governo corrupto pode usá-las para silenciar vozes proféticas e controlar populações inteiras através da manipulação econômica. Nossa responsabilidade não é necessariamente resistir a toda a tecnologia, mas sim manter sempre alternativas que preservem nossa capacidade de obedecer a Deus acima de qualquer sistema humano. Isso pode incluir diversificação financeira, desenvolvimento de redes de apoio comunitário e, acima de tudo, fortalecimento de nossa dependência de Deus como fonte última de provisão. A sabedoria bíblica sempre enfatizou a importância da preparação prudente para tempos difíceis. Provérbios 6:6-8 nos direciona à formiga, que ajunta mantimento no verão e na cega. José interpretou sonhos de Faraó e preparou o Egito para 7 anos de escassez. Esses exemplos nos ensinam que preparação não é falta de fé, mas expressão de sabedoria divina. No contexto financeiro atual, essa preparação ganha dimensões novas e complexas. Não se trata apenas de economizar dinheiro, mas de diversificar formas de riqueza que não dependam exclusivamente de sistemas digitais controlados. Isso pode incluir bens físicos, habilidades práticas, relacionamentos comunitários e conhecimento que mantenha valor independente de tecnologia. A preparação cristã também deve incluir fortalecimento espiritual. Daniel e seus amigos enfrentaram pressões do sistema babilônico porque tinham convicções profundas e relacionamento sólido com Deus. Sua preparação espiritual os capacitou para resistir quando chegou o momento de escolher entre conveniência e consciência. Muitos cristãos modernos vivem vidas financeiras tão integradas aos sistemas digitais que seria impossível funcionar sem eles. Essa dependência total pode se tornar problemática se esses sistemas começarem a exigir compromissos que violem nossa consciência cristã. A preparação sábia inclui manter sempre alternativas viáveis. Isso não significa viver em paranoia ou rejeitar toda a tecnologia útil. Significa usar discernimento para manter equilíbrio entre conveniência e independência, entre participação social e liberdade de consciência. O cristão sábio usa sistemas humanos sem se tornar escravo deles, mantendo sempre Deus como fonte última de segurança e provisão. Uma das características mais perturbadoras das moedas digitais de bancos centrais é sua capacidade de programação. Diferentemente do dinheiro físico, que mantém neutralidade depois de sair das mãos de quem o emite, o dinheiro digital pode carregar instruções permanentes sobre como deve ser usado, criando implicações profundas para nossa liberdade de escolha. Imagine receber seu salário em reais digitais programados para expirar em 30 dias, forçando consumo imediato e impedindo poupança. Ou recursos que só podem ser gastos em estabelecimentos aprovados pelo governo, eliminando sua capacidade de apoiar negócios ou causas que considera importantes. Essas possibilidades não são ficção científica, mas recursos técnicos já desenvolvidos. Do ponto de vista teológico, essa programabilidade do dinheiro representa uma interferência sem precedentes no livre-arbítrio que Deus concedeu aos seres humanos. Deus mesmo respeita nossa liberdade de escolha, permitindo que tomemos decisões erradas e aprendamos com as consequências. Sistemas que eliminam essa liberdade se opõem ao próprio caráter divino. A Bíblia ensina que Deus nos deu recursos e espera que os administremos com sabedoria, mas a decisão sobre como fazê-lo permanece nossa. As parábolas dos talentos e das minas demonstram que Deus avalia nossa fidelidade na administração, mas não programa nossos recursos para nos forçar a decisões específicas. Quando sistemas humanos assumem esse controle programático sobre nossos recursos, eles usurpam uma prerrogativa que pertence exclusivamente a Deus. Isso não apenas viola nossa liberdade individual, mas representa uma forma sutil de idolatria, onde sistemas tecnológicos assumem características que deveriam pertencer apenas ao Criador. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável, deixou princípios financeiros atemporais que se aplicam surpreendentemente bem aos desafios das moedas digitais. Seus provérbios sobre riqueza, prudência e discernimento oferecem orientação valiosa para navegarmos as complexidades dos sistemas financeiros modernos com sabedoria bíblica. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14:15.
Essa sabedoria se aplica diretamente às promessas sedutoras das tecnologias financeiras. Conveniência, eficiência e segurança são benefícios reais. Mas o cristão prudente examina também os custos ocultos em termos de privacidade, controle e dependência. Salomão também ensinou sobre diversificação. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes 11:2. Esse princípio sugere que colocar todos os recursos em um único sistema, por mais conveniente que seja, viola a sabedoria bíblica básica sobre gestão de riscos. A obsessão moderna com eficiência máxima muitas vezes ignora a importância bíblica da redundância e preparação para cenários adversos. Salomão observou que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:1-8. Incluindo tempos de abundância e escassez, tempos de construir e derrubar, tempos de liberdade e opressão. O cristão sábio aplica esses princípios salomônicos às decisões financeiras digitais, buscando equilíbrio entre participação prudente nos sistemas atuais e manutenção de alternativas que preservem liberdade de ação quando circunstâncias mudarem. Essa abordagem reflete confiança em Deus combinada com sabedoria prática que Ele mesmo nos ensinou. A igreja primitiva desenvolveu sistemas econômicos alternativos que demonstravam valores do reino de Deus, em contraste com os sistemas romanos dominantes. Atos 2:44-47 e 4:30 e 2:37 descrevem comunidades onde cristãos compartilhavam recursos, cuidavam uns dos outros e criaram redes de apoio que funcionavam independentemente das estruturas governamentais. Esses exemplos não necessariamente prescrevem comunismo cristão, mas demonstram a importância de comunidades de fé desenvolverem sistemas de apoio mútuo que preservem valores bíblicos quando sistemas seculares se tornam problemáticos. A igreja sempre foi chamada para ser alternativa profética aos valores e práticas do mundo caído. No contexto atual, isso pode significar desenvolvimento de redes de troca entre cristãos, sistemas de apoio mútuo em tempos de dificuldade e economia baseada em relacionamentos e confiança em vez de dependência total de sistemas governamentais. Essas alternativas não precisam ser elaboradas, mas devem ser funcionais e disponíveis quando necessárias. Muitas comunidades cristãs históricas desenvolveram economias internas robustas. Os Amish, Menonitas e outras comunidades demonstram que é possível manter prosperidade e qualidade de vida com menor dependência de sistemas externos. Seus exemplos oferecem insights valiosos, mesmo para cristãos que vivem de forma mais integrada à sociedade moderna. A preparação comunitária também fortalece relacionamentos e cria oportunidades para demonstrar amor prático. Quando cristãos se ajudam mutuamente em questões financeiras, eles testemunham valores do reino que contrastam com individualismo e materialismo secular. Essa dimensão evangelística da preparação econômica não deve ser subestimada. A tecnologia blockchain, que fundamenta criptomoedas como Bitcoin, apresenta características interessantes que merecem análise à luz de valores cristãos. Diferentemente de sistemas centralizados como Pix e Drex, blockchain opera de forma descentralizada, sem autoridade central única, criando transparência e resistência à manipulação que podem alinhar-se com princípios bíblicos de justiça. A transparência inerente da blockchain ecoa valores bíblicos sobre honestidade e prestação de contas. Cada transação fica registrada permanentemente em um livro público que não pode ser alterado retroativamente, criando um sistema onde fraude e manipulação se tornam extremamente difíceis. Essa transparência forçada pode ser vista como reflexo de valores do reino. Por outro lado, a natureza pseudônima de muitas criptomoedas pode facilitar atividades ilegais e imorais, desde lavagem de dinheiro até financiamento de atividades criminosas. O cristão prudente reconhece que mesmo tecnologias com características positivas podem ser usadas para propósitos malignos, exigindo discernimento cuidadoso sobre participação e uso. A volatilidade extrema de muitas criptomoedas também levanta questões sobre sabedoria financeira. Provérbios adverte repetidamente contra esquemas de enriquecimento rápido e investimentos especulativos.
O cristão sábio pode ver valor na tecnologia blockchain sem necessariamente abraçar a mentalidade especulativa que domina muitos mercados de criptomoedas. A descentralização oferecida por algumas criptomoedas pode servir como alternativa valiosa quando os sistemas centralizados se tornam opressivos. No entanto, governos ao redor do mundo trabalham ativamente para regular e controlar até mesmo criptomoedas descentralizadas, sugerindo que nenhuma solução tecnológica oferece liberdade permanente, sem vigilância espiritual e sabedoria prática contínuas. Ao longo da história, a Igreja tem desempenhado papel profético crucial, alertando sociedades sobre perigos espirituais e morais que acompanham mudanças culturais e tecnológicas. Esse papel se torna especialmente importante durante períodos de transformação rápida, quando populações podem ser seduzidas por conveniências que carregam custos espirituais ocultos. Os profetas bíblicos não apenas prediziam o futuro, mas interpretavam eventos contemporâneos à luz da vontade e caráter de Deus. Eles alertavam sobre consequências espirituais de decisões aparentemente práticas, ajudando o povo de Deus a discernir entre sabedoria divina e sedução mundana em questões que pareciam meramente técnicas ou econômicas. No contexto das moedas digitais e sistemas de controle financeiro, a Igreja moderna enfrenta responsabilidade profética similar. Cristãos informados e discernentes devem ajudar suas comunidades a compreender implicações espirituais de mudanças tecnológicas, oferecendo perspectiva bíblica que vai além de considerações meramente práticas ou econômicas. O investimento em relacionamentos genuínos e reputação pessoal cria um capital social que transcende limitações financeiras digitais. Provérbios 22:1 afirma: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a boa graça melhor é do que a riqueza e o ouro. Uma reputação sólida de integridade e competência pode abrir portas quando os sistemas formais falham. A Igreja de Cristo tem uma responsabilidade profética única nestes tempos de transformação financeira global. Ezequiel 33:6 adverte sobre as consequências de não alertar o povo. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da mão do atalaia. Muitas lideranças eclesiásticas evitam temas políticos e econômicos, mas as Escrituras não fazem essa separação artificial. Jesus Cristo confrontou diretamente os sistemas financeiros corruptos de sua época, expulsando os cambistas do templo em Mateus 20:12-13, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A Igreja moderna deve ter a mesma coragem profética. A educação bíblica sobre mordomia financeira deve incluir discernimento sobre sistemas econômicos e suas implicações espirituais. Não podemos preparar adequadamente nossos membros para os desafios futuros se ignoramos as realidades econômicas que afetarão diretamente suas vidas. A ignorância não é proteção. É vulnerabilidade que pode ser explorada por forças anticristãs. A intercessão coletiva pela nação e por sabedoria para líderes governamentais torna-se crucial. 1 Timóteo 2:1-2 nos instrui: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. O preparo da Igreja para funcionar independentemente de sistemas estatais pode ser necessário se restrições religiosas acompanharem controles financeiros. Atos 5:29 estabelece o princípio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta obediência pode exigir estruturas alternativas de apoio mútuo e sustento ministerial que não dependam de sistemas financeiros controlados por autoridades hostis ao cristianismo. A tecnologia blockchain, fundamento tanto do Pix quanto do Drex, representa mais do que uma inovação técnica. É uma mudança filosófica sobre a natureza da confiança e autoridade. Tradicionalmente, sistemas monetários dependiam de instituições centrais confiáveis.
Blockchain promete eliminar essa necessidade através de consenso distribuído, mas esta descentralização pode ser ilusória quando controlada por poucos atores poderosos com agendas específicas. A imutabilidade dos registros blockchain, frequentemente apresentada como vantagem, pode tornar-se uma maldição em sistemas opressivos. Cada transação fica permanentemente gravada, criando um histórico completo e inalterável do comportamento financeiro de cada indivíduo. Apocalipse 20:12 descreve livros sendo abertos no juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. A tecnologia está criando livros similares sobre nossas vidas financeiras. A energia computacional massiva necessária para manter redes blockchain concentra poder em grandes corporações e governos que controlam infraestrutura energética e de processamento. Esta centralização oculta contradiz a narrativa de descentralização e democratização financeira. Na prática, poucos controladores podem determinar regras, validar transações e até mesmo reverter ou bloquear operações específicas quando conveniente. Smart contracts, contratos inteligentes executados automaticamente em blockchain, podem implementar restrições programáticas sobre como e onde gastamos dinheiro. Imagine contratos que impedem compras em estabelecimentos específicos, limitam gastos por categoria, ou aplicam taxas de carbono automaticamente. Esta automação remove elemento humano da decisão, criando tirania algorítmica que opera 24 horas por dia sem possibilidade de apelo ou misericórdia. A pseudonimidade de muitas criptomoedas oferece privacidade limitada que pode ser quebrada através de análise de padrões e correlação de dados. Governos e corporações desenvolvem ferramentas sofisticadas para identificar usuários anônimos através de suas atividades na blockchain. Esta falsa sensação de privacidade pode levar pessoas a comportamentos que posteriormente podem ser usados contra elas quando a verdadeira identidade é revelada. A integração crescente de inteligência artificial nos sistemas financeiros digitais adiciona uma dimensão profética inquietante às preocupações sobre controle econômico total. Algoritmos de IA podem analisar padrões de gastos em tempo real, identificar comportamentos suspeitos e tomar decisões automáticas sobre aprovação ou rejeição de transações. Esta automação remove completamente o elemento humano da supervisão financeira, criando um sistema de julgamento digital implacável. Machine Learning aplicado a dados financeiros pode prever comportamentos futuros com precisão assustadora. Sistemas podem identificar quem está prestes a fazer uma compra específica, mudar de emprego, ou até mesmo questionar autoridades governamentais baseado apenas em padrões de transação. Esta capacidade preditiva transforma dados financeiros em janelas para a alma humana, revelando intenções e desejos mais íntimos através de algoritmos. A personalização extrema oferecida por IA financeira pode manipular comportamentos de forma sutil mas poderosa. Algoritmos podem ajustar ofertas, taxas de juros e opções disponíveis baseado no perfil psicológico individual, empurrando pessoas em direções específicas sem que percebam estar sendo manipuladas. Esta engenharia comportamental em massa representa uma forma de controle mental através de incentivos financeiros algorítmicos. Sistemas de IA podem implementar Social Credit Scores, similares ao modelo chinês, onde comportamentos sociais, políticos e religiosos afetam diretamente o acesso a serviços financeiros. Participar de cultos cristãos, doar para certas organizações ou expressar opiniões específicas pode resultar em restrições automáticas aplicadas por algoritmos que nunca dormem, nunca esquecem e nunca perdoam. A opacidade dos algoritmos de IA torna impossível entender exatamente como decisões financeiras são tomadas. Esta caixa preta algorítmica pode esconder preconceitos, agendas políticas ou critérios discriminatórios que seriam ilegais se aplicados por humanos. A responsabilidade por decisões injustas desaparece na complexidade técnica, criando um sistema de opressão sem rosto nem responsabilização. A velocidade incomum na implementação do DREX levanta questões sobre as verdadeiras motivações por trás desta transformação monetária radical.
Projetos governamentais tradicionalmente lentos estão sendo acelerados com urgência suspeita, sugerindo pressões ou objetivos que não estão sendo comunicados transparentemente ao público brasileiro. Esta pressa pode indicar prazos externos ou compromissos internacionais que priorizam a agenda global sobre soberania nacional. Os testes limitados e a comunicação restrita sobre funcionalidades específicas do DREX contrastam com a transparência esperada em mudanças tão fundamentais. Aspectos técnicos cruciais sobre privacidade, limites de transação, capacidades de rastreamento e mecanismos de controle permanecem vagos ou completamente omitidos das comunicações oficiais. Esta opacidade é inconsistente com implementações tecnológicas legítimas que normalmente buscam aceitação através da transparência. A coordenação internacional suspeitamente sincronizada entre bancos centrais globais na implementação de moedas digitais sugere planejamento centralizado que transcende fronteiras nacionais. Brasil, China, União Europeia e outros países estão implementando sistemas similares simultaneamente, indicando coordenação que pode comprometer soberania monetária nacional em favor de sistemas globais integrados com capacidades de controle transnacional. A resistência a debates públicos aprofundados sobre implicações do DREX é preocupante em uma democracia saudável. Questões legítimas sobre privacidade, controle governamental e impactos econômicos são frequentemente dismissas como teorias conspiratórias em vez de serem abordadas com seriedade que merecem. Esta postura defensiva sugere aspectos do projeto que não resistiriam ao escrutínio público informado. A infraestrutura legal sendo desenvolvida paralelamente ao DREX inclui poderes emergenciais e exceções constitucionais que podem ser ativadas durante crises financeiras. Estas provisões legais criam mecanismos para suspender direitos fundamentais e implementar controles autoritários usando o sistema monetário digital como ferramenta de enforcement. A combinação de capacidade técnica com autoridade legal cria condições ideais para a tirania financeira. A história registra múltiplos exemplos de governos usando o controle monetário para implementar opressão sistemática. A Alemanha nazista utilizou restrições financeiras para perseguir judeus, confiscando contas bancárias e limitando transações comerciais. A União Soviética controlava completamente a economia para manter poder político absoluto. Estes precedentes históricos demonstram como sistemas financeiros centralizados podem rapidamente se transformar em ferramentas de perseguição e controle social. O padrão bíblico de julgamento divino frequentemente inclui colapso econômico e confusão monetária. Isaías 55:11 declara sobre a palavra de Deus: "Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." As profecias sobre sistemas econômicos dos últimos dias não são especulações, mas declarações divinas sobre eventos futuros certos. A ascensão de impérios mundiais descritos em Daniel sempre envolveu controle econômico como ferramenta de dominação. O Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano utilizaram sistemas monetários para integrar territórios conquistados e manter controle sobre populações diversas. O sistema financeiro global emergente segue padrões similares, criando dependência econômica que facilita controle político e social. A tentativa humana de construir sistemas que substituam a dependência em Deus ecoa a Torre de Babel descrita em Gênesis 11. A humanidade busca criar segurança e unidade através de tecnologia e organização humana, mas Deus confunde estes esforços quando se tornam idólatras. Sistemas financeiros digitais globais podem representar uma nova torre que Deus julgará quando desafiar sua soberania sobre as nações. A perseguição religiosa, historicamente, intensifica-se quando governos adquirem ferramentas de controle mais sofisticadas. O Império Romano inicialmente tolerava o cristianismo, mas começou perseguições sistemáticas quando percebeu que a fé cristã desafiava a autoridade imperial absoluta. Sistemas de controle financeiro digital podem facilitar perseguições futuras com eficiência e abrangência sem precedentes na história humana. A resistência cristã autêntica a sistemas opressivos não se baseia em violência ou rebelião política, mas em obediência radical a Deus e construção de comunidades alternativas baseadas em princípios bíblicos. Atos 4:19-20 estabelece o princípio. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: "Julgai, vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus.
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se você tem acompanhado esta análise até aqui e sente o Espírito Santo confirmando estas verdades em seu coração, não deixe de se inscrever neste canal e ativar as notificações. Compartilhe este conteúdo com outros cristãos que precisam despertar para os sinais dos tempos. Deixe seu comentário contando como Deus tem falado com você sobre preparação espiritual para os dias difíceis que se aproximam. A construção de redes de apoio mútuo entre cristãos cria infraestrutura de resistência que pode funcionar independentemente de sistemas controlados pelo Estado. Estas redes incluem compartilhamento de recursos, trocas diretas de bens e serviços, sistemas de crédito baseados em confiança pessoal e cooperativas que operam segundo princípios bíblicos de justiça e misericórdia. O desenvolvimento de habilidades práticas e autossuficiência reduz dependência de sistemas que podem ser usados para coerção. Provérbios 6:6-8 elogia a formiga que, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Esta preparação não demonstra falta de fé, mas sabedoria prática que reconhece realidades do mundo caído enquanto confia na provisão divina. A manutenção de registros financeiros paralelos e diversificação de ativos protege contra confisco digital ou desvalorização monetária manipulada. Esta estratégia não representa amor ao dinheiro, mas mordomia responsável dos recursos que Deus confiou aos nossos cuidados. José preparou o Egito para 7 anos de fome não por falta de fé, mas por obediência à revelação divina sobre tempos difíceis futuros. O desenvolvimento de discernimento espiritual torna-se crucial para navegar decisões financeiras em um ambiente cada vez mais complexo e potencialmente enganoso. Hebreus 5:14 descreve aqueles que, pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Este discernimento não é automático, mas resultado de prática constante em aplicar verdades bíblicas às situações práticas da vida. A oração específica antes de decisões financeiras importantes pode revelar direção divina que transcende a análise puramente racional. Tiago 1:5 promete: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada." Esta sabedoria divina pode alertar sobre armadilhas ocultas ou confirmar direções que parecem contrárias à sabedoria convencional. O estudo das Escrituras com foco específico em princípios financeiros e econômicos revela padrões divinos que permanecem válidos independentemente de mudanças tecnológicas ou sistêmicas. Provérbios contém dezenas de princípios sobre dinheiro, dívida, investimento e trabalho que oferecem orientação prática para decisões contemporâneas. Estes princípios frequentemente contradizem tendências culturais e práticas financeiras populares. A consulta com conselheiros cristãos maduros e experientes pode prevenir erros custosos e identificar oportunidades legítimas. Provérbios 27:17 ensina: "Ferro com ferro se afia. Assim, o homem afia o rosto do seu amigo." Esta afiação mútua inclui compartilhar conhecimento financeiro, alertar sobre riscos e encorajar decisões baseadas em princípios bíblicos, mesmo quando são impopulares ou inconvenientes. A avaliação regular de motivações pessoais por trás de decisões financeiras expõe ídolos ocultos e desejos carnais que podem comprometer julgamento espiritual. Jeremias 17:9 adverte: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?" A autoanálise honesta, combinada com o exame das Escrituras, pode revelar quando estamos sendo motivados por medo, ganância, orgulho ou outros impulsos que contradizem confiança em Deus. A educação de nossos filhos sobre princípios financeiros bíblicos torna-se urgente quando consideramos o mundo que eles herdarão. Deuteronômio 6:6-7 instrui: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te." Esta educação deve incluir discernimento sobre sistemas financeiros e suas implicações espirituais. O desenvolvimento de pensamento crítico em crianças e jovens os protege contra manipulação através de tecnologias financeiras sedutoras.
A geração atual está crescendo com smartphones e aplicativos que gamificam dinheiro, tornando transações financeiras tão simples quanto jogos. Esta facilidade pode criar irresponsabilidade financeira e dependência de sistemas que podem posteriormente ser usados para controle e manipulação. O ensino de habilidades práticas e trabalho manual prepara jovens para um futuro onde empregos tradicionais podem ser escassos ou controlados por sistemas que discriminam contra cristãos. Provérbios 22:29 declara: Viste a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante homens de baixa sorte. Competência prática cria valor independente de sistemas políticos ou econômicos específicos. A construção de caráter cristão sólido através de disciplina, responsabilidade e integridade cria fundação que resistirá às pressões futuras. Daniel e seus amigos mantiveram convicções mesmo sob pressão extrema, porque seu caráter foi formado antes da crise. Nossos filhos enfrentarão tentações e pressões que podemos apenas imaginar, mas caráter bíblico sólido os capacitará para permanecer fiéis, independentemente das circunstâncias. A memorização de escrituras específicas sobre provisão divina, confiança em Deus e resistência à opressão cria recursos espirituais que permanecerão acessíveis, mesmo quando Bíblias físicas podem ser confiscadas ou acesso digital restringido. Salmo 119:11 declara: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esta palavra escondida torna-se fonte de força e direção quando recursos externos são removidos. Embora nossa análise tenha revelado preocupações legítimas sobre desenvolvimentos financeiros contemporâneos, nossa esperança final não reside em sistemas humanos, mas na soberania absoluta de Deus sobre toda a história. Romanos 8:28 nos assegura: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esta promessa inclui mesmo sistemas opressivos que podem ser usados por Deus para seus propósitos eternos. A perspectiva eterna transforma nossa compreensão de tribulações temporais. 2 Coríntios 4:17-18 declara: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente e grandioso, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sistemas financeiros, governos e tecnologias são temporais. Nossa herança em Cristo é eterna. A Igreja de Cristo tem sobrevivido e prosperado sob todos os tipos de sistemas políticos e econômicos ao longo da história. Perseguição romana, opressão medieval, regimes totalitários modernos, nenhum sistema humano conseguiu extinguir a luz do Evangelho. Jesus prometeu em Mateus 16:18: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra sobre a qual a igreja é edificada é o próprio Jesus Cristo, a pedra angular, conforme está escrito em Efésios 2:20-22. E sem esquecer que os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo num só corpo. A igreja não é o novo Israel, mas sim fomos unidos a eles, num só corpo, em Cristo, a pedra angular. Efésios 2. Se este estudo abençoou sua vida e fortaleceu sua fé, deixe seu like, compartilhe com outros cristãos e se inscreva para receber mais conteúdo que une sabedoria bíblica com discernimento dos tempos atuais. Comente abaixo contando como você está se preparando espiritualmente para os desafios futuros e que aspectos desta análise mais impactaram seu coração. Nossa responsabilidade como cristãos não é viver em medo, mas em preparação sábia e confiança inabalável na fidelidade de Deus. Filipenses 4:6-7 nos instrui: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Como nos disse Jesus: Vigiai e orai. A marca da besta não é um Pix, não é um aplicativo, não é um Drex, mas a Bíblia deixa claro que um sistema de controle econômico global vai existir.
E sempre que o dinheiro se torna 100% digital, o controle deixa de estar na sua mão. Hoje, você decide quando paga, como paga, onde paga. Mas num sistema totalmente digital, seja Pix, Drex, CBDC, FedNow, Yuan, e-peso ou euro digital, alguém pode decidir por você. Não é teoria da conspiração, é tecnologia. E tecnologia sem limites sempre vira ferramenta de controle. A pergunta não é: isso já é a marca da besta? A pergunta é: estamos nos aproximando de uma estrutura onde a marca pode operar? A resposta é sim. Porque pela primeira vez na história existe capacidade técnica para travar transações, monitorar cada compra, autorizar ou negar consumo e vincular identidade a comportamento social. A Bíblia disse que esse dia chegaria. A tecnologia está dizendo: estamos quase lá. Mas aqui está o ponto mais importante. Para o cristão, medo nunca é o caminho. Discernimento é. A marca da besta não será algo imposto por acidente. Será uma escolha clara, espiritual, consciente e ligada à adoração, não à tecnologia. Tecnologia é só a infraestrutura. O espírito por trás dela é o verdadeiro perigo. E para entender isso melhor, você precisa conhecer o maior pecado financeiro que 99% dos cristãos cometem e nem percebem. Esse será o tema do próximo episódio. E se você quiser estar preparado para o futuro, você não pode perder. Já se inscreva em nosso canal e acompanhe os nossos conteúdos. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, permaneça vigilante e permaneça firme na palavra. Deus é fiel. E em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Tão somente creia e verás a glória de Deus. Deixe seu amém nos comentários se você concorda e crê em Deus e em suas promessas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e em seus grupos de WhatsApp. Não queira estar entre os atalaias negligentes. Faça a sua parte. E até o próximo conteúdo.